Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde, programa Por Dentro da Sustentabilidade, sábado, meio-dia, Band AM 1360. Hoje conosco a nossa querida doutora Bárbara Iors, e nosso tema é mulher. O nosso tema é a Associação Amazoeste, Rio de Janeiro. E nós estamos aqui com a doutora Bárbara para nós conversarmos sobre alguns temas específicos das questões ligadas à mulher, principalmente no que diz respeito à violência. Mas também nós estamos aqui no início desse trabalho do dia de hoje para apresentar uma colocação do programa Por Dentro da Sustentabilidade e do programa Show da Turma da Lila e da Lili, Educação Ambiental na área de proteção animal. O nosso repúdio, a nossa nota de repúdio, a nossa colocação em relação ao que aconteceu esta semana, a liberação dos rituais onde animais são mortos. Animais para sacrifícios em rituais, em seitas satânicas, em seitas que envolvem a morte de animais, onde há sacrifício animal. Nós somos absolutamente contra qualquer tipo de violência e principalmente o assassinato de indefesos. Nós agradecemos as inúmeras mensagens que nós recebemos a partir da informação que foi apresentada pelas redes sociais da nossa nota de repúdio, a autorização que houve esta semana aos rituais de sacrifício de animais. Nós nos colocamos contra e na condição de ser presidente do Comitê de Defesa dos Animais da Associação Nacional e Internacional de Imprensa, a ANI, eu, professora Margarete Aragão, ambientalista, educadora, historiadora, sou contra o sacrifício animal. Posto isso, nós também agora vamos chamar atenção para uma outra apresentação aqui de repúdio, que é o que está acontecendo na área de educação. Nós estamos sendo informados sistematicamente do uso da chamada Deep Web. Para quem não sabe, é a área virtual, é a área da internet que atua com informações, com engenharias de crimes e tudo que ocorre de ruim na área virtual. Para quem ainda não está a par, o acontecimento de Suzano, do colégio, foi também a partir de toda a arquitetura do crime horrível que houve na cidade de Suzano. E nós já sabemos que explodiram em vários locais muitas possibilidades de também ter ocorrido crimes semelhantes a partir do uso da Deep Web. Se você não sabe que área é esta, estamos falando de segurança tecnológica. Nós estamos falando de uma área que todos nós, principalmente mulheres e crianças, precisamos estar informados sobre isso, que são os crimes de informática e os crimes cibernéticos. Nós, atualmente, vivemos um período da história de uma verdadeira revolução tecnológica. No início, muitos tiveram bloqueio, não sabiam usar o celular, não sabiam usar o WhatsApp, não sabiam usar o Facebook, principalmente os idosos. Mas hoje, isto acabou. Todos usam a internet.
Nós temos crianças usando a internet, nós temos escolas usando a internet, nós temos idosos usando a internet. E o que significa? Que nós estamos no meio de uma revolução tecnológica. Se a ficha não caiu, nós estamos dentro de um período histórico dos mais importantes da história da humanidade, que faz referência à produção de conhecimento tecnológico e à característica desta velocidade de produção. A cada dia, a cada hora, nós temos acesso a milhões de informação do sistema evolutivo da tecnologia. Nós não podemos ficar alienados. Nós não podemos ficar sem a informação de que há um lado da internet criminoso. Você, ouvinte, tem que conhecer isso para que você se proteja. Nós acompanhamos aqui um caso que o ouvinte já sabe do que eu vou me referir, que é a vítima de um programa de computador clandestino capaz de atingir a parte interna do ser humano, sem nenhum receptor, sem nenhum chip. É uma organização com várias facções, cada facção tem o seu objetivo, e esta pessoa foi sequestrada e hoje ela é uma cobaia tecnológica e também ela indica que há a possibilidade de muitas pessoas o serem. Por que ela indica? Porque ela identificou um programa de computador capaz de sabotar, capaz de atingir o corpo humano, capaz de simular sintomas de doenças através dela mesma e através do que ela ouve. Sim, porque adicionaram ela no WhatsApp do programa clandestino. O programa clandestino tem um WhatsApp e adicionaram ela. E eles ficam conversando através de áudios. E não é um áudio semelhante ao Zap, é um áudio contínuo. E eles ficam conversando de modo cifrado. Todos nós sabemos que é assim a comunicação entre eles, de modo cifrado, mensagens relativas às atividades criminosas que eles realizam. E não é somente ela que fica ali adicionada a este grupo, não. Possivelmente outras vítimas. Então, estamos falando de crime de informática, estamos falando de crime cibernético. Se você ainda não sabe do que se trata, se intere do assunto, fique ligado, fique conectado, procure saber, acompanhe o nosso programa, acompanhe o nosso trabalho, que nós estamos vindo aí com um trabalho de educação na área de segurança digital. Algumas universidades já estão sinalizando parceria conosco, porque nós temos sim que dar visibilidade a uma área que é a área que está fazendo a engenharia dos novos crimes, principalmente as invasões às escolas, aos colégios, que é o lado ruim da internet, a Deep Web. Bom, já que nós temos que estar tão atentas a tudo, nós vamos agora também falar e principalmente chamar a atenção de você, mulher, ouvinte, você, adolescente, você, criança que também está nos ouvindo, que também tem o direito de saber, que nós estamos cada vez mais nos organizando em termos das relações sociais, dos direitos da mulher na nossa sociedade. Você, criança, que já está com seus 10, 11 anos, que está na escola, saiba que nós temos direitos. Você, adolescente, que já tem um discernimento, saiba que para adolescente nós temos um cabedal de informações para que você conheça os seus direitos. Assédio, perseguição, problemas inclusive familiares. Você é de menor, acesse um adulto, fale com o professor, fale com alguém da sua família, entre em contato com uma pessoa que tenha maior idade, que possa te esclarecer, a diretora da escola, uma amiga da sua mãe, a sua mãe, as primas. Não fique calada. Está sendo perseguida? Não fique calada. Está sendo assediada? Não fique calada. Saiba que estamos juntos e nós estamos já aqui
inclusive com profissionais para explicar os direitos da mulher. Você, mulher adulta, uma moça já formada, uma senhora casada, nós estamos conscientes do que está ocorrendo na nossa sociedade no Brasil. Nós estamos com um quadro estatístico indizível em relação, evidentemente vocês sabem que nós vamos falar disso, que é a questão do feminicídio, e outros, como, por exemplo, a questão da alienação parental para a mulher idosa, como, por exemplo, a questão dos valores, dos salários da mulher, que muitas vezes não ficam na mão da mulher. Nós sabemos disso. A violência psicológica, a violência emocional. Então, você que está nos ouvindo, e você também homem, nós não estamos falando de todos os homens, nós estamos falando de um fato antropológico, um fato sociológico, um fato histórico que está ocorrendo de alguns anos para cá, que é o aumento significativo da violência à mulher. E nós não vamos ficar sem uma estrutura, principalmente na área jurídica, na área dos direitos das mulheres. Nós estamos cada vez mais organizadas através de grupos de apoio psicológico, através de grupos de advogados e advogadas, através de vários tipos de profissionais atuantes nessa área. E estamos estruturadas, estamos organizadas, estamos conscientes e queremos que você, ouvinte, participe. Entre em contato conosco, 991-34-9124. E vamos, então, começar a nossa entrevista com a nossa querida doutora Bárbara, que é especialista em direito da mulher, é a presidente da Associação Amazoeste, Rio de Janeiro, que já não é somente do Rio de Janeiro, né, a qual eu tive a honra de ser convidada a participar recentemente. É claro que com júbilo e alegria já dei o meu ok, o meu aceite, já estamos começando a desenvolver algumas possibilidades de projetos unidas, porque nós somos fortes unidas. Não é? E mais ainda, o nosso lema, nós somos mais fortes e nós temos mais poder. Juntas somos poder, é o lema deste programa. Muito boa tarde, doutora Bárbara Iels, não é? Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Por Dentro da Sustentabilidade. Eu sei que a senhora conhece um dos documentos, né, do meio ambiente mais significativos atualmente, que é a Agenda 2030. Já sabe que uma ODS não é específica à questão da mulher. Então, nós vamos conversar um pouco sobre os direitos da mulher, a associação, o que ela faz, o seu objetivo. E também estamos aqui no aguardo de mais uma integrante da associação, que teve um pequeno imprevisto de trânsito, mas já está a caminho, que é a doutora Roberta. Então, doutora Bárbara, vamos começar conhecendo a sua associação. Você poderia apresentar a Associação Amazoeste Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o seu apoio, somando forças e tendo aceitado o convite para trabalhar conosco. A Amazoeste, ela surgiu para ombrear com a OAB, né, um trabalho em prol das mulheres advogadas. E esse trabalho ele foi crescendo, a gente vendo a necessidade de outras mulheres também, de outras áreas, tomou uma expansão, um rumo mais abrangente, né, envolvendo a violência contra a mulher de um modo geral. Projetos que a gente tem referente à violência, referente ao assédio, combatendo o assédio. Nesse trabalho do assédio, a gente fala sobre todos os tipos de violência, trazendo uma conscientização. Temos os homens ombreados conosco, homens conscientes, porque entendemos que eles não retiram a nossa condição de fala, né? Eles estão ali para complementar uma ajuda em prol desse problema que ocorre referente às mulheres.
Ok. Então, eu agradeço o convite, estou muito feliz da presença de vocês e mais ainda que os nossos ouvintes conheçam o trabalho de vocês. O que vocês estão agora, no momento, né, propondo às mulheres? Não é? Qual é a questão aí, os seus objetivos específicos? Como é que você vê essas autoridades legislando sobre a questão da violência à mulher? Como é que você apresenta, não é, à sociedade em geral essa compreensão? Como a gente já escutou e a gente verifica isso, esse problema de violência virou uma epidemia, né, principalmente o feminicídio. E a gente tem um trabalho muito massificante na questão da conscientização. Sem a conscientização, acredito que a gente não consiga evoluir, por mais que nós entendamos que a Lei Maria da Penha, que é uma lei que cria mecanismos de proteção, ela é perfeita, quase perfeita, é a terceira melhor lei que nós temos. Então, a gente precisa massificar muito o trabalho de conscientização, a gente precisa intensificar mais em relação à educação, por estarmos lidando com um problema cultural, que é o machismo. Em virtude de uma sociedade machista, eu até faço questão de frisar que não é querendo culpabilizar o homem ou culpabilizar a mulher, mas a gente precisa enfrentar essa questão cultural, porque isso é o profundo do problema, o foco, o núcleo. E o trabalho tem que ser realmente o combate e o enfrentamento disso. E na perspectiva das legislações, né, dos encaminhamentos legislativos, tem alguma PL, como é que estão os encaminhamentos aí? Olha, as leis ultimamente, né, editadas e publicadas, cada vez mais elas estão criando mecanismos para, entre aspas, castigar, vamos colocar assim, né, quem comete a violência. A punição. A punição. E, assim, na prática, o que nós estamos percebendo é que está havendo uma revolta social e um retorno não muito positivo. Porque... Então, a punição, segundo essa sua colocação, a princípio, não seria um ato resolutivo dessas questões, ou sim, a punição pode ser resolutiva, mas ela tem que ser acompanhada de uma questão prévia de conscientização. Sim, tem que ser um trabalho em conjunto. Efetivamente, ela não está tendo eficácia, porque as mortes continuam, as violências continuam. E a gente vê Está casos... havendo punição adequada? Olha, a gente vê casos que não ocorre a prisão, mas prisão também não é a solução, porque aquele homem que foi preso, em várias situações, ele é que sustenta a casa e a mulher fica sem respaldo. Também tem esses casos. Então, no caso, ele não poderia ser preso, ou não, ele preso não sustentaria a família, a mulher, então tem uma relação aí de sustento e prisão. É um conjunto de problemas. É um conjunto de problemas. Eu citei um exemplo. Mas a prisão seria a solução efetiva? Bom, porque quando ele é solto, ele volta para se vingar e vem com tudo. Sim. A gente não está conseguindo exterminar, acabar com o feminicídio. Eu, como educadora, eu percebo que sim, o trabalho da conscientização é de suma importância. Nós temos que a educação, na verdade, é um sistema de prevenção a tudo, não é? Então, atuar antes que a questão ocorra, não é? Mas a punição, ela é imprescindível, mesmo que nós tenhamos que fazer uma releitura da questão
até dizendo aí do apoio estrutural a essas mulheres, porque nós não podemos liberar uma questão de punição porque a pessoa não tem apoio financeiro. Porque senão a gente solta como é que a senhora interpreta esse momento? Não, esse exemplo que eu coloquei não é no sentido de levantar nenhuma hipótese da gente abolir, né, a prisão, caso seja necessário, para aquele agressor. Não. Sim, tá? Okay. Isso deve continuar sim. Mas, da forma como está acontecendo, isto não está freando, não está diminuindo. Nós vemos o aumento de casos, também relacionado à situação de maiores registros, maiores ocorrências de violência. Então, são fatores que se ramificam, Isso. né? Também gerando outros problemas, né? Como, por exemplo, a questão da família e seu sustento. Sempre, família, filhos. Então, são vários fatores, né? Então, a mulher também tem que se preparar no sentido organizacional, da sua participação na sociedade, para que, por exemplo, você que tem uma associação e tem olhos, né, de ver, de observar essas questões, também venha, de alguma maneira, perceber que essas mulheres precisam deste apoio, não é? Sim, é um apoio geral. Que duplica ainda o problema, né? Além do problema propriamente dito, da violência, elas ainda ficam com outro tipo de violência, que é a ausência daquela pessoa que estaria, teoricamente, com ela na estrutura familiar. Sim, temos a questão do sentimento, porque a mulher ama também os filhos quando tem, né? Sim, é verdade. A estrutura familiar, aquilo que ela vislumbrou para a vida dela, sim, né? Dependendo inclusive de uma criação que ela teve, porque a maioria das mulheres foram criadas para casar, né? Constituir família. A gente tem muito disso. É uma situação que está mudando. Atenção essa sua fala agora da questão emocional, da questão do sentimento, né? E aí nós não estamos falando de uma emoção barata, nós estamos falando de uma característica feminina. A mulher tem uns sentimentos diferenciados porque ela traz consigo, não é, um comportamento individual e coletivo e de atuação em sociedade que tem uma característica familiar, uma característica maternal, uma característica de fazer a gestão familiar do ponto de vista organizacional. Então, essas características da mulher, elas também não podem ser ou sublimadas ou banalizadas. Sim. Por exemplo, nós sabemos que dentro aí da questão dos crimes cibernéticos, um dos crimes mais significativos é justamente esse que perpassa pela questão da afetividade. Sim, com certeza. E a gente até, aproveitando aqui a tua fala, isso também precisa ser trabalhado e levado à conscientização também, porque é uma situação que envolve a violência psicológica. Exatamente. A opressão psicológica, a tortura psicológica, ela é de um fator que precisa cada vez mais ser valorizado, entre aspas, do ponto de vista jurídico. Sim. Não é? Valorizado como fator de gerar cada vez mais leis, não é, atuantes para essa especificidade. Nós temos muita dificuldade de comprovar, de trabalhar com a violência psicológica. Com a violência psicológica. Que muitas das vezes é velada. Exatamente. E daí o nosso foco no legislativo, não é? Para que essa lei venha a ser homologada, para que essa lei seja cumprida, porque ela perpassa por um universo das mulheres que é o universo mais forte, é um dos universos mais fortes femininos, que são os seus sentimentos, a sua afetividade. É isso que gera o mundo, não é? Nós, por conta disso, nós casamos, nós temos filhos, nós educamos os filhos, nós educamos os homens e as mulheres que estão aí, nós nos indignamos com fatores e instâncias de violência,
de uma maneira mais adequada. Nós temos essa capacidade de perceber coisas. Isso não pode ser banalizado. É aquela história na prática, né? Você está em casa, você ouvinte sabe bem o que eu vou falar agora. Você sente uma coisa, um aperto no coração, daqui a pouco o telefone toca. O seu filho ia chegar às 10 horas, houve um problema e já não vai chegar às 10 horas da noite. Vai chegar 1h da manhã. Não é? Então esse verdadeiro sexto sentido, digamos assim, não é que seja um sexto sentido, mas é da questão feminina, é a sensibilidade da mulher. Nós geramos uma vida, é dentro do nosso ventre que é formada uma vida, é do nosso sangue, é da nossa nutrição, não é? É da nossa, o gestar da mulher. Então isso tem que ter força como elemento formativo de leis que passem, que chega ao legislativo, que chega aos seus encaminhamentos significativos finais para que sejam cumpridos. E aí sim vem à tona aquela questão, que é a questão, por exemplo, de homens que violentam psicologicamente as mulheres, não é? Violentam do ponto de vista físico e violentam mais ainda, que para eles, estes que já trazem, né, sempre fazendo a ressalva, amigo ouvinte, não são todos. E nós achamos ótimo saber disso, porque são os homens, esses homens que estão a favor desses encaminhamentos das mulheres atuais, mediante tantas questões, é que estão conosco. Sim, homens conscientes. São homens conscientes que estão conosco. Nós não podemos dizer que, não, fazer o clube da Luluzinha. Isso aí já era. Entendeu? Não, a Amazoeste ela não concorda com isso. Desde Exatamente. O início, a Amazoeste sempre deu abertura para termos homens ombreados com o nosso trabalho, homens conscientes, porque entendemos que a relação entre homens, até mesmo isso aí eu estou reproduzindo, tá? É uma relação, entre aspas, homossexual. Homem escuta homem, homem dá razão a homem, é o meu parceiro. E a gente tendo homens falando sobre a questão do machismo existente na sociedade, a gente vai ter mais homens também prestando atenção naquilo que aquele homem está falando. Eu não entendi muito bem. É porque tem essa questão de a mulher está falando, defendendo uma causa, então ela está de mimimi, traduzindo. Já um homem falando, determinados homens que não têm aquela consciência vão prestar, há a possibilidade deste homem prestar mais atenção naquela mensagem que está sendo passada. Ok, então alguns homens, que você está querendo dizer, alguns homens. Eles estão maioria. em sistemas perceptivos do que de fato está acontecendo. Porque assim, na verdade o que está acontecendo, chegou aqui agora, não é? A doutora Roberta, seja bem-vinda, está com a questão aí, já sinalizou, não é? Mas estamos juntas, né? Estamos juntas. Seja bem-vinda ao programa Por Dentro da Sustentabilidade. Com a sua alegria, poder falar nesse tema tão importante. Com a sua espontaneidade. Esse microfone dela está ligado? Esse. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer, é uma honra estar aqui participando de um debate cujo tema é de extrema relevância, que é a questão da violência contra a mulher. Exatamente. Nós estamos aqui, Roberta, na verdade, nesse momento, falando da importância da presença dos homens. Concordo. Na importância da presença dos homens conscientes, que inclusive eles são os nossos maiores propagadores. São os nossos maiores, no sentido de multiplicar esse conceitual, não é? Comportamental, que já começa, em algumas instâncias, já começa a regredir. Nós já temos um cabedal de homens, né, com H maiúsculo, que já olham para esse tipo de circunstância e já abominam. Não é possível que um homem, que eu também, né, dizendo, né? São homens que têm a que consciência, o outro tenha né? feito isso com uma mulher.
em todos os sentidos. Eu estou falando agora do sentido físico, no sentido psicológico, no sentido das instâncias mesmo masculinas. Nós sabemos das instâncias masculinas. O homem, ele é feito para o quê? Vamos falar? O homem é um protetor. Protetor. Eu tenho até uma colocação, posso até falar? Por favor, o homem é um protetor. Eu acho que esses homens que combatem a violência contra a mulher, eles são os nossos aliados. Não é uma questão deles pegarem o protagonismo feminino, entendeu? E sim, no sentido de eles conseguem fazer uma desconstrução do machismo, compreendendo que nós somos seres e podemos andar ombreados, um do lado do outro, sem essa diferença, sem essa competição que existe. Então, é nesse sentido. Nós chegamos a um ponto do que seria normal, o que foi normal até uns anos atrás, por exemplo, na geração dos anos 80, não é? Quantas mulheres foram para as faculdades, né? Foram empresárias. Que modificação, não é? Nós assumimos postos, apesar de todas as superações. Foram aquelas mulheres que casaram, foram à luta, arrumaram um bom emprego, não era assim? Sim, eu tive um exemplo da minha mãe dentro de casa. Homens maravilhosos, eles iam para o mestrado da parte da tarde, a mulher ia para o mestrado da parte da manhã, e iam tocando a vida assim, e um ia na defesa de tese um dos outros, de doutorado, e os filhos foram sendo gerados nessa colocação. De um tempo para cá, nós podemos perceber, até antropologicamente falando, vocês são doutores na área de leis e justiça, a antropologia e a história são muito presentes na área de vocês, né? Nós vemos que o planeta todo, aí falando até um pouco do ponto de vista do viés ambiental, nós podemos perceber que tem alguma coisa acontecendo. Nós não podemos ser omissos. Sim. Não é? Tem alguma coisa acontecendo no planeta. Nós estamos com uma quantidade de lixo no mar impressionante, estão acabando com os nossos oceanos. Dia 22 agora, de março, vai ter meu aniversário, nós tivemos toda uma atuação nessa área e recebemos informações assim de chocar qualquer ambientalista nessa questão aí do ambientalismo na área de plásticos, lixo marinho, lixo no fundo do mar. Então está acontecendo alguma coisa, nunca teve isso de tamanha grandeza, né, esse problema. Então isso está indo cada vez mais, se você parar e observar de fora, você está vendo uma violência afetiva em todas as instâncias, pais brigando com filhos. Seres humanos doentes, né? Doentes. Exato. Escolas sendo destruídas, alunos batendo em professor. Sim. E professor batendo em alunos. Brigas apoiadas pelos colegas dentro de sala de aula. Nós estamos vendo a política mundial sendo destruída em várias instâncias e cada um com a sua característica histórico-política local, econômica local e cultural também, né? Cultural e ao mesmo tempo fazendo uma rede entre si, esse multiculturalismo. Mas o que esse multiculturalismo, afinal de contas, trouxe? E instâncias que a gente não entende como, eu sou historiadora, o ouvinte sabe disso, a gente não entende como em 2019 nós temos homens de 80 anos em outros países casando com meninas de 4 anos. E essas meninas morrem na lua de mel. Por quê? Porque eles têm relações sexuais e é aceito, e é normal. Há pouco tempo eu recebi um vídeo de uma mulher também na parte oriental, né, dos países, que se ela tiver qualquer questão que o marido ou a sociedade tenha dúvidas, a língua dela recebe um pedaço redondo de ferro em fogo incandescente e queimam a língua dela. E se ela tiver alguma reação, eu vi, isso está aí na internet o vídeo, se ela tiver alguma reação, ela é a culpada. E se ela suportar aquilo, ela fica livre. Ela é absolvida por uma questão de reação. É uma situação, é uma questão lenta, porque envolve culturas, né? Mas que choca. A raiz do patriarcado mundial. E aí a gente vem aqui para o Brasil, nós estamos vendo homens matando os filhos ainda dentro da barriga. Sim.
Então, o que é isso? Eles são psicopatas? Onde está a raiz desse problema? Olha, a raiz sexual? Eu não diria psicopata, eu diria assim... sexual, comportamental? Será que é isso? Quer dizer, é sexo livre, essa deliberação, assim, ou então todo mundo com todo mundo, essa coisa toda meio que mexeu com o mental dos homens e das mulheres. A gente vai ter que meter a mão nessa massa. Foram muitos anos. Ou outra. A gente não vai poder botar esse lixinho debaixo do tapete. É isso? Não, não é não. Então vamos lá, o que seria? É educação dentro de casa? Cultura. Já é uma coisa que está assim, vem desde pequenininha. Tudo bem, o comportamento ele até se apresenta de uma forma de psicopatia, mas a gente não tem condições, por exemplo, eu não tenho condições de qualificar se a pessoa é ou não psicopata. Eu posso dizer o seguinte: essa pessoa está traduzindo, está reproduzindo um comportamento cultural machista, que a mulher não é nada. Agora, pode apresentar, sim, um grau de doença, de psicopatia, pode, de desequilíbrio. E aí vem a minha pergunta também, que está embasando essa fala nossa aqui, que é qual o motivo, não é? Qual o motivo dessa violência, esse ódio à mulher? Porque, por exemplo, as mulheres não podem mais desmanchar um relacionamento. É isso. É cultural, é a posse. Você, Bárbara, que é presidente dessa associação maravilhosa, que eu estou honradíssima de estar participando agora. O que você que tem essa verdadeira missão? Nós todos. Mas tem uma verdadeira missão como líder dessa associação, não é? Como é que o seu coração, na hora que você deita a sua cabeça para dormir, e você tem essa responsabilidade, não é? Articulada até espiritualmente, não é? Com todas essas mulheres, não é? O que você diz? Por que estão nos odiando tanto? Na realidade, realmente, a questão profunda é cultural. Em virtude da especialização, eu olho para trás, da minha vivência, e eu vejo o quanto eu sofri também. Só que acredito até no que todos falam, que eu sou guerreira, né, e sem consciência eu sempre lutei contra isso, né, sem saber que estava lutando. Ou talvez não estivesse lutando, estivesse resistindo, né? Mais nessa questão. Então o que eu vejo é uma questão cultural muito forte, uma resistência cultural também muito forte. Inclusive nós sofremos resistências também. Sim. Muita, tá? É porque a gente, pelo fato de estarmos especializadas, a gente tem a obrigação de saber lidar com isso também, né? Então é uma resistência muito grande para desconstruir isso. Por quê? Porque o entendimento é de que a mulher, ela tem que estar abaixo do homem, ela tem que estar sempre subserviente, ela não tem direito sequer de optar quem ela quer amar. Não, você vai ficar comigo até morrer, de uma forma ou de outra. Isso aí é uma visão que retrata até realmente uma espécie de desequilíbrio coletivo. E eu ainda vou apresentar aqui para vocês, que vocês são as advogadas, uma outra questão que diz respeito muito à minha área, que é a área de educação e comunicação. Vou falar bem claro, eu não vou citar nomes, nem canais, nem veículos, eu vou gerar aqui só a questão dos argumentos. O que acontece nas novelas que sempre, sistematicamente, tem um sofrimento horrendo, e 90% das vezes é com a mulher. Uhum. Desde lá de trás, era sempre a questão do quê? Do triângulo amoroso. Era sempre aquele casal que de repente chegava uma mulher e destruía aquela família, o homem estava apaixonado, mas tinha a questão da própria esposa, e aquilo foi sendo reproduzido e também, de uma certa maneira, era banalizado, então foi se aceitando aquilo por debaixo dos panos, e muitas vezes levava para comédia. É um homem que tem várias mulheres, quantas mulheres você tem afinal, não sei o quê.
Não estou falando nem da questão do monogâmico, não estou falando disso, estou falando dos encaminhamentos interpretativos na área da cultura. Depois nós tivemos umas questões ligadas mesmo à questão do sadismo, não é? Que nós estamos, inclusive, com um caso que colocamos aqui no programa, que é um crime, né, de sadismo, de perversão sexual, não é? Através de um programa de clandestinos de computador, falando agora de informática, não é? E cibernética, que é uma aberração, e que em breve isso tudo aí vai estar seguindo um dossiê para o Ministério Público, mas dia menos disso vai chegar à tona, vai chegar à mídia, vai ser revelado na grande mídia. Então todos vão saber que houve uma invasão no Rio de Janeiro, no Brasil, de um programa clandestino de computador que centenas de pessoas usam há muitos anos. Para o quê? Perversão sexual também, tem outras linhas de atuação, mas por perversão sexual. Aí a gente volta às novelas. Não é? Você gostaria de falar, Bárbara? Eu queria falar Roberta. O seguinte, que na questão dessas estatísticas do aumento de feminicídio, a questão também, como ela bem pontuou, é a questão social-cultural, né? Porque os homens, eles tratam as mulheres como objetos, tá? Nós somos objetos, nós pertencemos a eles e não podemos fazer determinadas coisas, não podemos ir a determinados lugares, não podemos usar determinadas roupas. E também a questão do número de divulgação desses casos de feminicídio, que hoje nós temos condições de saber o rosto dessas mulheres que antes não eram noticiadas. Exatamente, visibilidade. Entendeu? Elas eram invisíveis. É a voz. Nós não sabíamos. Ou então eram usadas os seus casos para retratar meandros de comunicação, ligado a sensacionalismo, ligado a novela, ligado, por exemplo, a capa de revista, aparecer aquela mulher surrada, olha, essa personagem aqui apanhou do marido. Então era sempre uma coisa que estava distante. Sim, não é? Não tínhamos nós não tínhamos noção, consciência do que realmente da realidade. Hoje em dia, se bobear, acontece com a gente. Sim. Acontece não só com o vizinho, entendeu? Você chega no supermercado, se você faz uma pergunta, as pessoas falam com você de uma maneira diferente. Você tem que agir igualzinho. Olá, bom dia, senhora. Boa tarde, senhora. Você não pode fazer uma colocação. Eu não estou falando nem do supermercado, não. Estou falando das pessoas que estão na fila, por exemplo. Entendeu? Essa questão... É uma violência social coletiva. E para finalizar aqui, é o seguinte, eu tenho percebido também o retorno dos valores os conservadores, os valores conservadores, eles voltaram, eles estão mais fortalecidos. Esses valores que visam conservar o passado, quando negam o nosso acesso a tudo que a gente tem direito, porque a mulher pode fazer o que ela quiser. Mas essa questão de permanecer controlando, não permitindo que nós viemos a galgar o nosso espaço e principalmente romper relações, é que está fazendo com que essas mulheres morram. Eu até gostaria de complementar esse jargão, né? A mulher é o que ela quiser ser. Eu acho muito perigoso a gente falar isso, né, para um público geral, porque senão vai todo mundo achar que a gente pode fazer o que a gente quiser na sociedade. E assim, eu não vejo dessa forma. A mulher né? A gente é o que a gente quiser ser, no sentido de competência, a ponto de galgar a mesma coisa que o homem também, a nível profissional, a nível intelectual, trabalho, e não a gente fazer o que a gente quiser. Bem esclarecido. Na sociedade, né? Eu posso, porque eu sou mulher, eu sou quem eu quiser, então eu posso chegar e urinar na rua, né? Mas também tem uma questão, utilizando isso como exemplo, né? Tem uma questão também de mulheres que não abraçam a causa das mulheres, mulheres que não puxam mulheres. A tal da conversa que a gente trabalha muito, que é a sororidade. Exatamente. Isso tem que ser mais aplicado. Nós temos que ter professoras que estão nos ouvindo, educadoras, amigas, donas de casa, esposas, cientistas, né, ambientalistas, protetoras de animais, professoras, advogadas. Nós estamos nesse momento em rede. Só aqui no meu Zap, na área de proteção animal, tem mais de 30 grupos de proteção animal. Nós estamos conectadas todas
nós temos que ter união. Nós temos que verificar onde nós estamos tão fragilizadas, onde nós estamos tão já por dentro, não é, desequilibradas muitas vezes, de tanto sofrimento, não é, tanta coisa acontecendo. Hoje, por exemplo, eu recebi um WhatsApp, uma mensagem de uma protetora, não é, que também é vegana, que eles estão disponibilizando telefones, zaps de apoio psicológico, porque a luta está sendo grande demais e nós estamos sofrendo muito. Nós estamos sofrendo, nós estamos apanhando, estamos matando, estão matando nossos filhos, estão matando criança na frente das mães para que doa a mãe, sinta essa dor da perda do filho. Isso é inominável. O sujeito mata a criança na frente da mãe para que a mãe fique com essa dor eterna e não mata a mãe, ou então o contrário, mata a mãe na frente dos filhos como uma vingança. E o que é, finalmente, a minha pergunta, eu vou repeti-la e vou repetir sempre. Em que nós estamos, né, causando tanto ódio? Em que? O que está acontecendo que está havendo essa verdadeira dimensão de ódio à mulher? Agora mesmo, essa semana, houve o caso de uma menina de 12 anos que sofreu um estupro coletivo. Itaguaí, não foi? O que é isso? Itaguaí, não foi? Itaguaí? O que é isso? É a cultura do estupro. Infelizmente, né? Agora, nós vamos ter que... Eu agora conclamo as ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade, que nós somos todas mulheres, não é? Nós somos ambientalistas, nós somos educadoras, nós somos advogadas, nós somos arquitetas, professoras, tem várias escolas agora nos ouvindo, professoras, diretores. Passou aqui pelos nossos estúdios da Band centenas já de pessoas. Nosso programa tem pouco tempo, mas graças a Deus está dando um resultado muito rápido, concreto, até na turma da Lila e da Lili, não é? As protetoras num sofrimento indizível, protetoras se suicidando, protetoras em depressão, que está com 50 animais, que não conseguem cuidar dos animais. Não existe uma política concreta de atuação ambiental na área dos animais que atue de maneira adequada às necessidades desta realidade ambiental. Então sobra para as protetoras, que também são mães, são advogadas, são veterinárias, são professoras, ou então não, são donas de casa, entendeu? E que estão com 100 cães no quintal da casa. Na realidade, a gente sempre acumula, né, essas responsabilidades, essas causas, esses envolvimentos. Não é que, na verdade, se você puxar um fio logístico nessa coisa toda, e o Roberto já me sinalizou ali que é por aí, ela está percebendo, né? Tem uma lógica atrás disso. E a lógica, eu vou colocar aqui para você, Bárbara, como presidente da associação, com toda a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, a humildade da minha colocação, tá? Eu penso que nós carregamos a representatividade do amor. Com certeza. É difícil o amor nesse mundo. É difícil. Nós amamos primeiro os nossos namorados, quando nós temos 14 anos. Depois nós amamos nossos pais, nós amamos nossos namorados, nós amamos nossos professores, são os nossos líderes, não é? Nossa, que legal isso que ele está ensinando pra gente, né? Representa, a gente vai, puxa, eu vou pegar esse livro e ler ele todinho, não é? É assim, né? Depois a gente cresce, conhece o nosso esposo, não é? Tem os nossos filhos, vê os filhos crescendo, não é? E o que é mais amor do que uma mãe que fica até 5 horas da manhã quando o filho chega das cervejas, não é? Então é um universo, né, que perpassa, inclusive, todos sabem que eu sou católica, praticante. Amanhã estou lá na nossa co-irmã, também participando de um programa, às 14h30. Então todos sabem que as nossas
particularidades, se você puxar uma lógica, a lógica é o amor. Sim, eu sempre, quem conhece o nosso trabalho e as minhas manifestações nas redes, WhatsApp, Facebook, podem perceber que é sempre um bracinho de força com um coração, né, e o outro bracinho de força. Então aquele coração ali é realmente a representatividade do amor, que tudo tem que ser feito com o amor. É a base, né, a base do nosso mundo. E esse amor feminino está em grande sofrimento. Sim, e muito sofrimento, por quê? Porque além de termos tido resistência até hoje, porque o que as mulheres conquistaram foram através de outras mulheres que tiveram trabalho de resistência e luta, né? A gente tem uma maior consciência e a gente, entre aspas, está gritando mais pelos nossos direitos. E isso também está causando uma revolução social muito grande, aonde a gente, claro, está tendo pode, né, estar tendo essas consequências vinculadas ao excesso de violência, por causa da não aceitação por parte do machismo. Nós estamos recebendo agora aqui várias mensagens pelo WhatsApp, nos parabenizando, já falando aqui do amor, já que mensagens falando que nós mulheres temos que nos unir. Está aqui no ar também pelo WhatsApp conosco Lana Vegana, parabenizando o pessoal aí, os veganos, sempre conosco. Obrigada, Lana. Nós estamos aqui recebendo também outras mensagens de outros grupos, tá? Relativos aqui à causa jurídica, relativa à causa animal, relativa à causa da mulher. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês. Continue conosco, estamos parabenizando, mandando abraços para você, Obrigada. Abraços para a doutora Roberta e querendo conhecer a associação. E estamos juntas. E para já encerrando, começando a verificar aqui, nosso tempo é 1 hora, não é? Então vamos, para que o ouvinte que está acompanhando saiba o que nós estamos fazendo. Nós não estamos paradas. A nossa indignação se traduz em atitudes resolutivas, não é? Roberta, você quer fazer uma colocação? Eu quero sim. O que a gente faz? A gente trabalha conscientizando os núcleos de ensino, comunidades, com relação às formas de violência, com sua prevenção, orientação e como atuar no caso da violência acontecer, se ela vier a ocorrer, né? Com relação às novas gerações, nós estamos proporcionando palestras, né, Bárbara? Procurando enfatizar a desconstrução do machismo, que se manifesta de uma forma sutil, por ser uma questão até cultural e social, e orientamos para que os pais e professores conscientizem as crianças, dialogando e mostrando a diferença que existe e que deve ser respeitada. Eu acho que se nós começarmos a fazer esse trabalho agora, lá na frente poderemos ter um resultado positivo. Sim. Você em casa quer participar? Entre em contato conosco. Passa um zap pra gente, passa uma mensagem. 991-349124. Eu queria também aqui fazer uma ressalva para as mulheres que estão passando por um problema agora e que não sabem o que vão fazer, não é? Inclusive aqui na pauta do nosso programa nós abordamos isso, não é? O que elas têm que fazer? Então vamos dar dicas práticas, né? Sim, como fazer esses encaminhamentos, falar com quem, porque nós temos uma área, né, de contato direto com as informações, né? Nós sabemos onde buscar as orientações, né, quando estamos em alguma dúvida específica, mas quem está agora em casa não tem, a maioria dessas mulheres, muitas delas, não a maioria, não sabe como obter informações específicas, que muitas vezes vai ao Google, muitas vezes pergunta uma para as outras, mas ainda não atinge aquele tipo específico de esclarecimento. E eu posso exemplificar.
questões cibernéticas. Nós temos a Delegacia de Crimes de Informática, enfim. Então, são circunstâncias semelhantes a essas que eu gostaria de saber das duas doutoras, por delicadeza, como a nossa ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade, e aí vai também uma colocação que nós estamos atuando em sustentabilidade social, quando estamos atuando na área, no tema de mulheres, direito da mulher, estamos atuando em uma das ODS da Agenda 2030, que é um documento da ONU, que são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e um é referente à questão da mulher. Então, nós estamos calcados também nas nossas considerações ligadas à questão ambiental, socioambiental, né? Meio ambiente, social. A mulher faz parte desse ambiente e ela tem um ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, só para ela. E aí, doutora Bárbara, já ia passar uns informes, e doutora Roberta, relativa a essa questão prática? Então, basicamente, eu vou até dar um exemplo rápido. Para mim, a gravidez era aquela coisa maravilhosa, onde você via aquela foto do papai e mamãe e o filhinho que nasceu ali no colo. E quando eu passei pela gravidez, não é nada daquilo. Por quê? Que para mim foi um certo susto? Porque nenhuma mulher conversou essa realidade comigo. Então, para mim, foi uma coisa assim, diferente, inusitada. Então, o que eu quero dizer com isso? A sororidade passa por isso também. As mulheres, elas precisam conversar mais entre elas, trocar experiências, porque aquilo que você acha que é normal, é normal estar acontecendo comigo, talvez não seja. Você vai ouvir de uma outra pessoa uma outra versão, uma outra visão. Então, as mulheres, elas precisam trocar informações. Inclusive, desses encaminhamentos, né? Que eu estou muito assim com o objetivo de pautar aqui no programa e fora daqui, que nós temos, o programa tem vários projetos, né? De pautar os direcionamentos. Por exemplo, aqui agora um ouvinte aqui direto no nosso WhatsApp. Você que está em casa, 991349124, ainda dá tempo. Passa uma mensagem pra gente. Aqui, ó. E a violência patrimonial? Sim, violência patrimonial, a gente teve um caso. Uma palestra que nós fizemos numa comunidade explicando os tipos de violência, dentre eles a violência patrimonial. E surtiu efeito. No dia da nossa posse, nós soubemos que essa pessoa que sofria esse tipo de violência, a amiga gravou a nossa palestra e levou para que ela ouvisse. Então, o marido ficava em casa o tempo inteiro e o salário dela ela entregava na mão dele. Depois que ela tomou ciência da existência desse tipo de violência, ela rompeu esse relacionamento e ela colocou o cara para fora. Isso, então, já entra na nossa área agora, finalizando o programa, das dicas. Sim. E outra coisa, o que eu posso dizer para elas? Prestem atenção nos sinais. Os sinais começam uma forma sutil. O companheiro ele vai te dar flores, ele vai enaltecer a sua pessoa. Começa com a violência psicológica. Depois ele vai dizer assim: eu não quero que você use essa roupa não combina contigo. Sapato alto, ridículo. Olha, você deveria mudar o seu cabelo, colocar o seu cabelo de uma forma mais condizente. E daí parte para uma violência pior. Então, só um minutinho, só para a gente orientar essa finalização aqui do nosso trabalho. Nós estamos já levantando algumas áreas como dicas práticas interpretativas de violência. Mas na parte operacional, então, essa ouvinte que está agora em casa, o que eu faço? Eu vou na delegacia? O que eu faço? Onde eu procuro uma advogada? A associação de vocês pode me passar uma orientação? Me dá um contato da associação. A gente tem o canal de mensagens do Facebook, @mazoestrj, ela pode entrar no Messenger, passar uma mensagem pra gente que a gente. E qual é o Facebook como é que é o nome? Amazoestrj. E o Face? O Facebook. É esse mesmo? Esse é o Facebook. Tá. O que a gente está querendo colocar aqui, a gente não quer fomentar briga em famílias. Dela, por exemplo, chegar e falar: olha aqui, não mete mais a mão do meu dinheiro não, que não é assim não. Claro que não. A gente quer que ela tenha consciência de que isso está acontecendo com ela,
tente da melhor forma resolver. E foi o que aconteceu. Caso não seja possível, ela procura assessoria jurídica. Pois é, mas como ela procura assessoria jurídica? Então, ela pode tirar dúvida com a Amazoeste presta esse auxílio, tá? Ela pode fazer um registro. Eu acho que se ela tiver em perigo iminente, ela tem que procurar, ela tem que ligar 180 e procurar as DEANs. As DEANs já estão preparadas. Isso, doutora. Elas já estão preparadas. Eu ia chegar nisso, porque eu estou fazendo uma orientação mais inicial, né? Mas caso não seja possível, realmente. E você está com uma dúvida? Entre em contato conosco, nosso programa está encerrando, nós vamos disponibilizar o nosso próprio telefone do nosso programa para, se você tiver alguma dúvida, verificar a possibilidade de informar você. Nós estamos aqui agradecendo a Amazoeste, agradecendo a presença da doutora Bárbara, agradecendo a presença da doutora Roberta e o ouvinte. Muito obrigado. E o nosso telefone é para você aí que está com dúvida, 991-34-9124. Também entre no nosso site, que é uma web TV, o www.programa por dentro da sustentabilidade.com. Muito obrigada a você que está aí ligadinho no programa. Até a próxima! Bandeirantes.